Você já ouviu falar em equipes autogerenciáveis? Bem, se você é líder ou se você deseja ser um, fica comigo que eu garanto que você vai gostar desse conteúdo. Como líder, muitas vezes, quando estamos diante da nossa equipe, é comum a gente sentir dificuldades, não é não? A gente fica se perguntando o que exatamente pode ser melhorado. Existe um jeito de aumentar a produtividade da nossa equipe? É comum a gente olhar e sentir que as pessoas não estão fazendo o que precisa ser feito ou não estão entendendo nossas orientações. E isso dá um pouquinho de frustração. Dá aquela sensação de impotência. Claro que dá. Quem nunca passou por isso? E aí muitas perguntas começam a rodar na nossa cabeça do tipo: mas o que será que eu preciso fazer? O que está errado? O que está faltando? Por que a gente não avança? De que maneira eu, como líder, deveria agir para elevar a qualidade dos resultados da minha equipe? E da minha área, claro, né? E da minha empresa. Porque por que as pessoas ouvem, parece que elas entenderam, mas elas não fazem o que precisa ser feito? Como é que eu faço para desenvolver as pessoas em direção aos objetivos que a gente tem? E o que acontece? Que esses questionamentos, eles acabam nos deixando ainda mais ansiosos. Bom, mas a boa notícia é que tem um jeito de mudar tudo isso, claro, né? E eu sei que você está curioso. Então, fica comigo que eu vou explicar o que é uma equipe autogerenciável e como é que você pode desenvolver o autogerenciamento dentro da sua equipe. E quais são as vantagens de você liderar uma equipe assim? Gostou, né? Eu sei que tem muita coisa que está aí em dúvida na sua cabeça, mas a gente vai conversar a respeito. Mas antes, eu vou falar para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber as notificações de conteúdo, compartilha com seus amigos e deixa aí a sua opinião, né, ou dúvidas nos comentários, ok? Bom, então, o que exatamente é uma equipe autogerenciável? Bom, na prática, como o próprio nome diz, é uma equipe com a capacidade de funcionar de maneira autônoma. É uma equipe que realiza suas atividades, sabe? E se responsabiliza pelos resultados que atinge, sem muitas interferências ou interferências constantes da liderança. Então eu vou te mostrar como que é possível você assumir uma postura favorável, onde as pessoas da sua equipe possam entender que dá para trabalhar de modo mais independente. E como isso, né, gerar um clima, um ambiente fértil para onde os seus liderados sejam mais proativos, mais criativos e que efetivamente tragam soluções ao invés de só ficar dizendo ali que tem problemas, né, de apontar problemas. Uma forma também deles se desafiarem cada vez mais e trabalharem no máximo de suas capacidades, assumindo riscos, se engajando efetivamente e trabalhando para trazer melhorias nos processos que já existem, participando na construção, né, dos objetivos para que eles sejam atingidos. Tudo isso de acordo com a cultura da sua empresa. Bom, uma equipe autogerenciável, ela não é assim a ausência do líder no processo criativo, nas decisões, nem num plano para você descansar em berço esplêndido, né, e não fazer nada. Também não é uma metodologia onde você só vai verificar os andamentos das atividades e os resultados. Sabe aquele checkpoint que a gente costuma ouvir dizer? Não é isso. Mas eu te garanto que esse conteúdo vai ser um divisor de águas para você compreender o quanto ter a visão clara da capacidade das pessoas e o conhecimento da estrutura disponível que você tem aí na empresa, dos processos e das ferramentas, e também buscar um preparo suficiente para você conhecer todos os detalhes da sua atribuição, isso vai te trazer mais tempo para você investir no que realmente importa e realizar decisões, o quê? Assertivas. Por quê, gente? Porque para você construir uma equipe autogerenciável, primeiro você vai ter que fazer o quê? Gerenciar a si mesmo. E aí você vai ter que perguntar quais são suas prioridades, onde e como você investe o seu tempo, sabe?
olhar exatamente onde os seus melhores recursos estão direcionados e se eles estão direcionados por algo certo. Se você está fazendo as escolhas adequadas ao atribuir tarefas às pessoas. Se você está considerando o perfil e os níveis de compromisso e de competência que cada uma delas tem. Você vai precisar fazer uma avaliação honesta das suas escolhas e dos seus julgamentos e as suas decisões diante dos problemas. Se você se coloca como parte do problema, e no caso você age, ou se você quer encontrar culpados, e aí acaba entrando numa espiral de insatisfação. Você vai precisar avaliar como tem sido o seu comportamento, né, de trabalho diante da sua equipe e diante dos desafios que vocês têm. Não é difícil, mas eu não vou te iludir, dá trabalho. Bom, segundo Peter Drucker, que é um grande líder, né, foi um grande líder, ele fala que um líder eficaz, a tarefa suprema da liderança é a criação de um significado que justifique e valorize cada ação, cada objetivo de todo e qualquer trabalho. Então, a gente pode resumir que o papel da liderança é inspirar as pessoas, dando significado ao que fazem e valorizando as suas habilidades, para que elas se sintam motivadas e perseguir o alvo certo. Concorda? E isso também traz uma enorme responsabilidade. E é muito bom que você tenha consciência disso. Bem, a gente não pode culpar as pessoas por resultados que elas não entregaram, que não foram atingidos. E também a gente também não pode ser permissivo diante de coisas que não são adequadas, que estão fora do combinado. Bom, é preciso orientar de maneira clara e se certificar de que as pessoas entenderam e concordaram e fazer o acompanhamento disso. Porque líderes eficazes, o que eles fazem? Eles assumem a responsabilidade final e não temem os subordinados. Para a equipe funcionar, as regras elas precisam ser claras, porém, cada pessoa precisa ser tratada de modo diferente na linguagem que compreende. Tratar as pessoas de modo igual é tratar as pessoas de modo desigual. Parece um trocadilho, mas não é. As pessoas, elas são diferentes, elas pensam e sentem diferente. Cada uma delas traz consigo uma visão diferente do mundo, de percepção, das referências, aprendizados e as vivências que elas tiveram. O que a gente precisa é respeitar e conhecer para construir em cima de uma equipe que, com pessoas diferentes, seja funcional e que consiga ter sucesso. Desde muito tempo atrás, a partir de Freud, entendeu-se que as pessoas têm percepções conscientes e outras nem tanto assim. Bom, Jung, que foi o seu discípulo, ele escreveu uma obra literária chamada Tipos Psicológicos, publicada acho que em 1916, onde foram mapeados lá 2 tipos de caráter, o introvertido e o extrovertido, e mais 8 tipos de personalidade diferentes. Ele mesmo dizia que um sapato que fica bem numa pessoa pode ser pequeno para uma outra. Não existe uma receita para a vida que sirva para todos. Então, esse conhecimento antigo, né, bem antigo, já nos aponta que não existe apenas uma forma de perceber o mundo ou de fazer as coisas, nem uma única correta. Para entender melhor o jeitão de liderar, pesquisas mostram que nós, né, somos um país com uma cultura organizacional que prefere promover bons técnicos, e aí falta algumas capacidades, competências de liderança. Além disso, culturalmente nós temos dificuldade de ser objetivo, né, com as pessoas, e muitas vezes quando a gente prefere falar a verdade, a gente acaba sendo ríspido. Então, a gente quer ficar meio bem na foto e a gente tem aquele medo de magoar. Mas quando a gente decide ser direto, a gente acaba fazendo o quê? Sendo muito grosseiro com as pessoas. Em geral, a gente muda o tom, não muda? Fala aí. Porque parece que a pessoa tem o dever de saber o que a gente está pensando. E o que essa combinação, gente, promove? Promove uma liderança centralizadora das atividades. E não é raro ouvir as lideranças que preferem fazer, né, eles dizem que preferem fazer porque perde mais tempo ensinando. Ou ainda, pior, que sabe fazer melhor. Quem nunca, né? Mas olha que coisa totalmente nonsense. Fazendo analogia com o futebol, uma atitude assim é como se a gente entrasse no campo com um jogador.
Gente, isso tem chance de dar certo? Não tem, né? A gente joga contra a gente mesmo. Então, a gente faz o quê? A gente acaba perdendo tempo, a gente drena os nossos recursos, porque nós nos distraímos com tudo à nossa volta, com o intuito de dominar o mundo e ser o grande craque. E deixamos de lado o papel de ser o grande técnico, o grande coaching. Nossa, Érica, mas então, como é que eu devo trabalhar para conduzir minha equipe? Qual é o meu real papel na liderança? Você precisa sim conhecer em detalhes as atividades da sua função. Claro que você tem. Quais são os objetivos, os processos disponíveis, as ferramentas, para você garantir apoio e acompanhamento à sua equipe, tá? Isso é fundamental. Mas não dominar a execução, sabe aquela coisa de pôr a mão na massa? O líder, ele deve estar voltado para o trabalho mais estratégico, com foco em fazer a empresa crescer e conduzir as pessoas a esses objetivos que são os objetivos macros, trabalhando no desenvolvimento de cada integrante da equipe. A pergunta que não quer calar é a seguinte: em qual frente você está trabalhando? Você está trabalhando para a empresa crescer, para a empresa funcionar, ou você está o tempo todo apagando incêndio com baldinho? Já pensou nisso? De modo geral, as lideranças no Brasil estão fazendo as empresas funcionarem. E isso dá aquele sentimento de que tudo vai bem, né? Mas vira e mexe, bate também aquele sentimento de que você está devendo. Eu sei que você já sentiu isso. E o que é mais comum, pela urgência das coisas, sim, porque a gente vive a cultura do imediato, o líder está fazendo o quê? Apagando incêndio. Né? Sabe aquela tarefa que o seu liderado não fez, você vai lá e corre para fazer, para entregar? Bom, aqui está o segredo e a resposta da sua pergunta. Existe uma diferença grande entre você fazer o trabalho operacional e você fazer o trabalho estratégico. E como líder, você precisa avaliar onde é que você está colocando a sua energia, onde que você efetivamente está gastando energia. Está no lugar certo? O trabalho operacional é aquele que você põe a mão na massa, sabe? Você arregaça as mangas e vai trabalhar para entregar o que já foi comprometido com o seu cliente, seja ele interno ou ele externo. Por exemplo, digamos que seja uma fábrica. É como se você fosse lá na linha de produção fazer um trabalho de apertar parafuso, de colar placa, de programar o tempo das máquinas e assim por diante. Ou, por exemplo, um setor de atendimento ao cliente. É como se você fosse lá atender os telefonemas para lidar com as dificuldades com as reclamações dos clientes ou com as sugestões. Ou, por exemplo, no financeiro, é como se o líder fosse lá fazer os estornos de um pagamento indevido ou uma devolução de um pedido. O trabalho operacional é o funcionamento da empresa no dia a dia. E se você, como líder, está trabalhando para a sua área funcionar, manter lá os pratinhos, sabe, rodando no ar, quem é que está trabalhando para fazer os resultados da sua equipe, da sua área e da sua empresa crescer? Boa pergunta, né? O seu trabalho na liderança, para render bons frutos, ele precisa estar direcionado para o crescimento da empresa. De um jeito que você conduza as pessoas para a visão da empresa e para a missão. Então, o maior esforço, o maior de todos, e por isso você é líder, é desenvolver pessoas. Por quê, gente? São elas que produzem os resultados. Gente, não tem líder com sucesso sem ter gente boa, bem desenvolvida na equipe. Porque são elas que vão conduzir os processos, elas que vão fazer a execução. São elas que põem a mão na massa e precisam estar devidamente preparadas e encorajadas para isso, treinadas para isso. Por isso a importância de desenvolver uma equipe autogerenciável. Onde existam processos claros que funcionem independente das pessoas, onde todos conheçam bem as suas capacidades e desafios para trabalharem de uma maneira independente. Um bom termômetro para você medir isso na sua equipe é quando você ou alguém da equipe precisa se ausentar, tirar férias, enfim. Baixa um desespero? Precisa fazer alinhamento e até incomodar as pessoas que estão fora ou em descanso? Se a resposta for positiva, então os processos não estão claros, não são acessíveis
e vocês dependem das pessoas. Bom, recapitulando, o seu papel na liderança é capacitar as pessoas para cada vez mais trabalharem em direção ao crescimento da empresa. Quanto mais as pessoas se sentirem confiantes em suas atividades, mais tempo você terá para conduzir o trabalho de todos vocês de uma maneira estratégica, rumo aos objetivos traçados. Mas, Érica, eu trabalho com as pessoas com diferentes perfis. Algumas pessoas eu sei que posso contar, outras são tão maduras o suficiente para eu deixá-las independentes. Ok. Eu sempre ouço essa ladainha. Você está certo e tem um jeito de resolver isso. A resposta é que você vai precisar, sim, classificar em que nível de maturidade, competência e compromisso essas pessoas estão, as pessoas da sua equipe estão. Quando você fizer isso, você vai ver que é possível valorizar os pontos fortes das pessoas, da sua equipe, adequando em atividades de acordo com as habilidades que cada um possa fazer, sendo orientado e desafiando a todos eles de um modo positivo. Para as pessoas que estão aprendendo uma nova função, você vai precisar direcionar, né, tudo o que a pessoa vai precisar fazer. O nível de maturidade é como se fosse infantil, sabe? Isso porque elas não têm o conhecimento e as habilidades necessárias para realizar o trabalho. Em consequência, elas são inseguras e não conseguem realizar as tarefas sozinhas. Então você vai precisar dizer o que precisa ser feito. Sabe um checklist? E como deve ser feito. Estabelecer o processo. Sabe a receita do bolo? Né, com os ingredientes e como fazer? E também, né, ter ali os dias, os prazos, definindo isso através de metas. Com prazos, com volume que deve ser produzido, o número de ligações que deve ser feitas, volume de vendas, enfim, vai ter que acompanhar com frequência e vai precisar valorizar e reconhecer quando o trabalho for bem feito. Até que essa pessoa aprenda e se torne independente para realizar aquela função e passar para o próximo nível. Bom, você também pode ter um profissional que, né, perfil de profissional que sabe parte das atividades. Aquele profissional que já possui alguma experiência, mas ainda precisa ser acompanhado. Tem coisas que ele sabe fazer e tem coisas que ele sabe fazer em parte. Mas ele já tem opinião, ele já entende o valor do trabalho que ele faz e como ele está num processo de evolução, ele está motivado. Então, esse é o profissional que você orienta e treina. Você colhe informações dele, do trabalho que ele vem realizando e considera as sugestões que ele tem para dar. Afinal de contas, ele que está realizando o trabalho. Inclusive, quando ele vem tirar dúvidas ou pedir uma orientação, você pode e deve estimular ele devolvendo a pergunta, como, né, você pode perguntar assim, como você faria? O que você acha que pode ser alterado? Você vê alguma forma de otimizar esse recurso? Dá para antecipar a entrega desse trabalho? Essa postura vai fazer com que ele produza sempre buscando melhorar e entregar o máximo da capacidade que ele tem. Afinal de contas, ele sabe que as sugestões dele são consideradas e ele se sente o quê? Motivado. Bem, essas são fases profissionais onde eles ainda não estão bem assim, independentes para trabalhar. São perfis de informação que você mais precisa, que você vai precisar mais se dedicar. Mas em pouco tempo, se as atividades estiverem em alinhamento com as habilidades de cada um, eles ficarão bons o suficiente para fazer as atividades de modo independente, ok? Agora a gente vai falar de um perfil de profissional que está quase pronto para trabalhar de maneira independente e esse você deve estar muito de olho. Ele já realiza o trabalho completo e ele não precisa de direcionamento, de treinamento, de muitas orientações. Mas qual que é o ponto? Esse cara, ele questiona a forma como as coisas são feitas. Então ele é um cara que meio que se contrapõe. Então ele não vai no fluxo. E muitas vezes as opiniões dele não são consideradas. Ele simplesmente não tem motivação, por isso ele não tem motivação e às vezes ele acaba mesmo dificultando um pouco o processo e as coisas. Eu diria que é aquele profissional que está um pouquinho desgastado por alguma razão que você precisa descobrir. Por outro lado, ele é de uma capacidade criativa incrível. Por quê? Porque ele questiona o que ele faz. E talvez o que aconteceu com ele? Ele não recebeu aquela promoção que ele esperava, ele se sente capaz, é o comportamental dele que está imaturo. Veja, não é o que ele fala, porque as sugestões que ele dá são coerentes, mas é o modo com que o cara fala, porque ele é meio chatinho.
ele tem um tom de insatisfação e de reclamação, mas você precisa ler atrás da reclamação, por trás da reclamação. Com esse profissional, você vai precisar trabalhar um relacionamento, se conectar com ele, entender e trabalhar em cima das motivações que ele tem, valorizando as ideias que ele traz, né, e fazendo com que ele produza mais e com mais qualidade. Às vezes, a insatisfação desse carinha é uma coisa simples, que ele já sinalizou 1000 vezes, só que ninguém deu um retorno para ele, ainda que fosse negativo. Esse é vamos dizer assim, que é o perfil mais fácil de trabalhar no desenvolvimento dele, mas você vai precisar agir com muita empatia ou alteridade, né? Se colocando, entendendo ali o contexto dele e o porquê ele percebe as coisas como ele percebe. Se você fizer assim, né, se você agir dessa maneira com ele, vai fazer com que ele se sinta parte da equipe e, consequentemente, ele vai se comprometer a entregar os melhores resultados. E, por fim, tem aquele perfil do especialista. Bom, ele é o profissional que tem competências técnicas, sabe fazer as atividades, é mega compromissado, também motivado, mas ainda assim é preciso você cuidar dele. Por quê? Esse tipo de profissional ele funciona bem quando ele tem uma coisa chamada autonomia. Você vai precisar delegar autonomia a ele, reconhecendo que o cara é bom, que ele inclusive pode fazer melhor do que você. Que você confia no poder pessoal dele, de realizar as coisas, né, com a experiência que ele tem, inclusive que no poder que ele tem de desafiar ele mesmo, estabelecendo suas próprias metas de trabalho, né, de objetivos a ser alcançados. Então você vai funcionar como um mentor, sabe? Porque às vezes o cara ele também fica tão motivado e confiante que acaba estabelecendo objetivos que na hora que ele estiver realizando ele pode desanimar porque está muito fora do contexto. Então mantenha o canal aberto com ele e mostre que se houver falhas é possível recalcular a rota e fazer com que ele chegue ao melhor nível de produtividade dele. O seu papel é de inspirar a melhor versão que ele pode ter profissional. Bastante coisa, né, gente? Bom, desenvolver pessoas é um processo de dedicação contínua, não dá para piscar o olho. Mas eu te garanto que você vai encontrar muita satisfação em ver as pessoas realizando coisas incríveis sob suas orientações e acompanhamento. Elas vão te reconhecer como um líder sensacional por isso. Com uma equipe madura, autogerenciável, você vai ter muito mais tempo, mais qualidade de vida, você vai ficar mais satisfeito com os resultados e feliz. Pensa nisso, porque esse vai ser o grande prêmio para você. Quando você deixa de pôr a mão na massa e você entende que não precisa fazer e controlar tudo, isso pode sim te deixar ansioso. Pensa bastante nessa questão. Mas toda a energia que você tem será para desenvolver as pessoas ali, ó, na direção certa, conduzindo elas para a missão, para a visão e para a cultura da empresa. É para isso que você está onde está. Esta é a sua atribuição como líder. Talvez você já tenha um pouco mais de facilidade em liderar de maneira mais aberta, considerando aí o nível, as fases que as pessoas estão da equipe, de maturidade, enfim, aquilo tudo que a gente falou até agora. Mas ainda assim você sente aí um pouquinho de dificuldade em agir num cenário de incertezas e mudanças. Bom, se isso tiver revirado a tua cabeça, enquanto eu falava, né, de como preparar os perfis diferentes, se acalma. Essa tá mais fácil do que você imagina de responder. Você já imaginou ter uma equipe mega preparada? Gente, é muito mais fácil lidar com mudanças no ambiente onde todas as pessoas são responsáveis por suas atividades e por seus resultados, sacou? Quando sua equipe recebe as orientações e os estímulos adequados, quando eles têm processos claros e os objetivos alcançáveis numa situação de incerteza, o seu time vai ter muito melhor preparo. Eles vão conseguir melhor gerenciar as atividades, eles vão ter consciência de como fazer como grupo. Eles vão estar mega interagindo. As pessoas autoconfiantes, elas se sentem, né, têm valores pessoais valorizados constantemente. Então, eles vão ter a atitude de trabalhar para buscar as soluções que, de fato, sejam capazes de fazer diferença aí no momento de crise. Uma equipe autogerenciável, ela vai estar pronta para trabalhar num cenário de mudanças
mais do que uma equipe liderada debaixo de comando e controle. Porque uma equipe autogerenciável são estimulados à criatividade, a fazer de modo diferente, mais e melhor. E não mais do mesmo, entende? Gente, não subestime ou superestime as pessoas e o seu time. Nunca faça isso. Você não tem que imaginar coisas a respeito das condições e capacidades do seu pessoal. Você precisa conhecer. E não tente controlar tudo, não. Tem um ditado que eu ouvia desde criança, que quando você quer prender demais uma coisa na mão, ó, escapa pelos dedos. Escapa pelos vãos dos dedos. Então, o jeito certo é criar hábitos que te mantenham no foco de conduzir a sua equipe ao crescimento, ao desenvolvimento contínuo. E para isso você vai precisar ter muita disciplina, se planejar e definir rotinas para cumprir aí a sua meta maior, que é desenvolver as pessoas. As pessoas, elas são o seu principal recurso para atingir os resultados. Então eu vou te sugerir algumas dicas aqui. A primeira delas é que você tenha processos muito bem mapeados, a receita do bolo bem desenhada. O segundo é que você tenha uma comunicação centralizada e acessível, ok? Não dá para você ter coisas importantes em qualquer canal, certo? A terceira é que cada pessoa do grupo precisa saber mais tarefas e os objetivos e acompanhar o andamento do processo e saber a hora que elas entram em ação. Por isso, a próxima dica e a quarta, né, é que você tenha o hábito de fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe para você dar visibilidade dos desafios da área, para você expor as metas individuais e para cada um dizer como é que andam as coisas. A quinta dica, o uso de uma ferramenta bem simples, como o 5Ws e 2Hs, é muito útil quando a equipe ainda não está acostumada a trabalhar sozinha. Essa é uma ferramenta bem simples e basta para cada atividade você responder o seguinte: o que fazer, por que fazer, quem faz, como fazer, quando fazer, onde fazer e quanto custa, se tiver algum investimento. O importante é que ninguém fique perdido, ok? Bom, esse é o assunto de hoje. Nesse canal a gente fala sobre liderança e como que é possível ser mais eficiente de um jeito que você aproveite ao máximo a sua atividade e que você goste de ser líder, que você influencie pessoas através da sua liderança. Se você chegou até aqui, eu peço que você curta o conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho para receber notificações das nossas novas publicações. Eu quero saber a sua opinião. Então, se você puder, deixa aqui embaixo os seus comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até a próxima.